Parece até um sonho que se apagou na memória, algo que nunca mais voltará a existir da mesma forma. Durante anos, os portões do Rancho Neverland permaneceram fechados, e atrás deles, um mistério ainda maior esperava para ser revelado. Número 1. O galpão esquecido e a abertura da porta parecia um sonho que, aos poucos, havia se dissolvido na memória, algo que jamais seria vivido novamente. Durante muitos anos, os portões do Rancho Neverland permaneceram fechados, mas existia uma parte da imensa propriedade que sempre se destacou como a mais intrigante de todas. Um galpão totalmente lacrado, projetado pessoalmente por Michael Jackson e proibido até mesmo aos familiares mais próximos. Quando a porta desse galpão finalmente foi aberta em 2024, todos esperavam encontrar apenas poeira acumulada e objetos de nostalgia. No entanto, o que surgiu diante dos olhos de quem estava ali foi algo completamente diferente. Olha aquela jaqueta famosa. É exatamente essa. Impressionante. Rolls Royces preservados como se o tempo tivesse parado, e cadernos pessoais em perfeito estado. Eles abriram a garagem de Michael Jackson, e o que descobriram lá dentro deixou o mundo em choque. A garagem esquecida. Nos anos que se seguiram à morte de Michael Jackson em 2009, o Rancho Neverland, que antes era um reino vibrante repleto de risos, música e energia, começou a se transformar lentamente. Os brinquedos do parque de diversões, que giravam sem parar sob o sol californiano, ficaram enferrujados e imóveis. As risadas das crianças, por tanto tempo a trilha sonora natural do lugar, desapareceram completamente. Os animais exóticos que circulavam livremente e encantavam funcionários e convidados foram enviados para outros locais ou acabaram falecendo, deixando para trás recintos vazios e silenciosos. A propriedade gigantesca, com cerca de 4.350 hectares, famosa por sua magia e atmosfera de conto de fadas, tornou-se um memorial quieto e melancólico. O lago brilhante já não refletia as luzes festivas que antes iluminavam as noites. Os jardins se transformaram em selvas de mato alto e desordem. O eco de Heal the World se perdeu até virar um sussurro distante. E ainda assim, dentro daquele reino de lembranças apagadas, existia um lugar completamente intocado, fechado, silencioso e escondido de qualquer olhar. Atrás da mansão principal, quase como um detalhe esquecido, ficava uma estrutura reforçada, praticamente um pequeno bunker. Diferente dos corredores iluminados e das amplas janelas da casa principal, ali não havia qualquer luz natural, exceto a que entrava pela fresta estreita de uma porta enferrujada e presa por correntes. Durante mais de uma década, aquela porta funcionou como um limite absoluto entre o mundo exterior e um refúgio profundamente pessoal. Enquanto leilões liquidavam peças valiosas, disputas legais aconteciam e familiares organizavam pertences, aquela garagem permanecia intacta. Rumores circulavam entre os mais próximos. Alguns diziam que ali estavam os itens mais íntimos de Jackson: presentes dos filhos, veículos raros customizados e artefatos que refletiam paixões secretas. Outros cochichavam teorias mais obscuras, músicas inéditas, diários confidenciais ou até provas relacionadas aos escândalos que o cercavam. Por muitos anos, ninguém ousou ultrapassar aquele limite. Até que chegou 2024. Como parte de uma auditoria legal minuciosa, envolvendo todas as propriedades ainda ligadas ao espólio de Jackson, motivada por novas análises financeiras e transformações na estrutura de posse, veio a ordem definitiva: abrir tudo. E assim, abriram a garagem de Michael Jackson. O que encontraram lá dentro deixaria qualquer pessoa perplexa. Número 2. O homem por trás da garagem. Michael Jackson era diferente de qualquer outro astro já visto. Um ícone global,
cuja vida era vivida diante das câmeras, mas que guardava de forma feroz a sua privacidade. Enquanto milhões enxergavam apenas as performances brilhantes, os videoclipes inovadores e a figura pública cuidadosamente moldada, pouquíssimos conheciam o universo íntimo que ele construía longe dos holofotes. A garagem em Neverland, mantida selada por tantos anos, representava exatamente esse lado oculto de Michael. Ela era muito mais do que um simples local para guardar carros. Funcionava como um santuário, uma expressão física de sua necessidade de proteger aquilo que realmente lhe era precioso. Cada automóvel, cada objeto pessoal ali dentro havia sido escolhido e preservado com cuidado, e mantido longe de qualquer interferência, revelando o perfeccionismo meticuloso do artista e o desejo profundo de controlar os fragmentos de sua vida privada em meio à pressão esmagadora da fama mundial. Quem conviveu com Michael sempre o descreveu como alguém extremamente detalhista, quase obsessivo, que encontrava paz nos pequenos rituais e nas minúcias que dominava. Sua arte não era apenas fruto de criatividade ilimitada, mas também de precisão, de controle total sobre os elementos que moldavam sua narrativa artística. Membros de seu círculo mais íntimo sempre falaram da forte ligação emocional que Michael tinha com aquela garagem. Para ele, não era apenas um depósito, mas um espaço de fuga onde podia se afastar da intensidade da fama e revisitar objetos que lhe traziam conforto, inspiração e até nostalgia. Ali dentro, no silêncio absoluto, ele conseguia reconectar-se com aquilo que o mantinha equilibrado. A porta lacrada da garagem simbolizava muito mais que segurança física. Representava o limite entre o personagem público e o ser humano real por trás dele. Dentro daquele espaço secreto, protegido da confusão, do barulho e dos julgamentos do mundo exterior, Michael podia simplesmente existir como Michael, sem expectativas, sem pressões, sem máscaras. Os itens guardados ali não eram apenas artefatos luxuosos ou peças colecionáveis. Eram fragmentos de um indivíduo profundamente complexo, que buscava repouso, continuidade e identidade em meio ao caos. Conhecer esse universo privado dá um novo significado ao que foi encontrado ali dentro. Lembra ao mundo que, por trás do mito, havia um homem que valorizava refúgio, ordem e a preservação silenciosa de sua própria história. Número 3. A porta que não abria o dia chegou como uma tempestade se aproximando. Técnicos, chaveiros especializados e representantes do espólio se reuniram ainda na madrugada, com a respiração formando nuvens no ar frio. Câmeras, drones e seguranças criaram um perímetro rigoroso, garantindo que ninguém não autorizado se aproximasse. As pessoas vêm aqui porque têm paixão pelo Michael, comentou um dos envolvidos. É muito delicado, porque você está tocando em algo icônico. A porta de metal enferrujada se erguia diante deles como um guardião silencioso. Mesmo após anos sem manutenção, ela continuava resistente, uma sentinela preparada para proteger seus segredos. O painel eletrônico chegou a acender por um instante antes de se apagar completamente, com circuitos queimados pelo tempo ou por algum sistema de segurança adicional. Os ferrolhos pesados, feitos de uma liga especial que misturava titânio com aço reforçado, resistiram até mesmo aos equipamentos mais avançados de corte. As tentativas de violar ou driblar o mecanismo falharam uma após a outra. Especialistas acostumados a abrir cofres bancários e instalações governamentais altamente seguras ficaram perplexos. A porta permanecia muda, intacta, como se tivesse sido projetada para jamais ser aberta novamente. Finalmente, envoltos em faíscas e no som agudo do metal sendo forçado, os trincos cederam. Um gemido profundo ecoou, enquanto a porta se movia pela primeira vez em mais de uma década. Do lado de dentro, havia apenas escuridão, espessa, densa, imóvel. Não havia energia elétrica funcionando ali.
Nenhuma ventilação. O ar parado tinha cheiro de óleo, couro e décadas de história preservada. As lanternas cortaram a escuridão e revelaram um cenário que mais lembrava um mausoléu do que uma garagem. Filas de veículos estavam ali alinhadas como fantasmas parados no tempo, cobertos por uma fina camada de poeira, mas incrivelmente preservados. Os pneus permaneciam inflados, como se prontos para rodar. Os detalhes cromados ainda refletiam a luz. Os para-brisas estavam intactos e transparentes. Parecia que o tempo tinha congelado exatamente em 2009, capturando tudo como se fosse âmbar sólido. Entre os veículos, havia modelos clássicos de luxo, carros esportivos elegantes e automóveis extravagantes, supostamente customizados sob encomenda de Michael. Todos traziam detalhes únicos: pinturas artesanais, gravações especiais, interiores personalizados com iniciais ou trechos de letras de músicas. Mas havia algo no fundo da garagem que chamava ainda mais atenção. Na parede, quase apagada pela poeira, uma frase pintada em dourado ainda brilhava: "Conduza seus sonhos." Aquilo não era apenas um espaço de armazenamento. Era um abrigo secreto, um refúgio criativo e emocional. Um testemunho da paixão de Michael, da sua imaginação e do mundo silencioso que ele criava quando queria se afastar do peso da fama. Ali, atrás daquela porta implacável, repousava a essência não contada da vida de Michael Jackson. Número 4. Cromo e silêncio. À medida que a equipe avançava com cautela para dentro da garagem imensa, o silêncio acumulado por tantos anos parecia quase palpável. Então, um leve zumbido começou a percorrer conduítes ocultos, e lentamente as luzes superiores voltaram à vida, atravessando décadas de escuridão como se o ambiente estivesse despertando de um longo sono. O primeiro carro que emergiu das sombras foi um Rolls-Royce Corniche, do ano de 1985. Sua pintura em tom turquesa refletia, ainda que suavemente, a luz fria dos LEDs. O estado impecável da lataria parecia desafiar o tempo, como se tivesse sido polido instantes antes de o local ser fechado. O interior de couro branco estava absolutamente preservado. Não havia um único ponto de poeira, uma única mancha, uma única dobra fora do lugar. Cada linha do estofamento permanecia firme, sugerindo tanto um cuidado extremo quanto o fato de que o carro talvez não tivesse sido usado com frequência. Este Corniche não era apenas mais um automóvel de luxo. Ele marcava o início de uma nova fase da vida de Michael, sendo adquirido no auge da era thriller, quando sua fama não estava mais crescendo, já estava em combustão total. Para Michael, esse carro representava muito mais do que status. Era um gesto simbólico, um registro físico de que ele estava entrando em um novo mundo de elegância refinada, onde silêncio e controle importavam tanto quanto glamour e espetáculo. Ao avançarem ainda mais, a equipe encontrou um Cadillac Fleetwood de 1954. E esse não era um simples clássico antigo. Era um veículo carregado de história e prestígio, frequentemente associado aos presidentes dos Estados Unidos e às maiores estrelas de Hollywood. Sua estrutura robusta transmitia autoridade e imponência, funcionando como um reflexo do desejo de Michael por legado, respeito e tradição. Logo atrás do Cadillac repousava outro Rolls-Royce, um Silver Cloud raríssimo. Com apenas cerca de 500 unidades produzidas, esse exemplar era uma verdadeira joia. Sua presença ali sussurrava sobre o perfeccionismo obsessivo de Michael, sua busca pelo extraordinário e a necessidade de cercar-se de objetos que refletissem beleza e exclusividade. A engenharia impecável desse veículo, com detalhes feitos à mão e uma condução incrivelmente suave, espelhava a própria jornada de Michael, que sempre buscava o máximo de precisão em sua arte. Cada carro daquele ambiente não era apenas um automóvel.
eram fragmentos congelados no tempo, representações vivas de fases distintas da vida do artista, retratos de desejos, transformações e momentos que ele preferiu guardar longe do olhar público. Ali, no silêncio imponente da garagem, os veículos se tornavam guardiões cromados de memórias que jamais haviam sido reveladas ao mundo. Número 5. O Rolls-Royce, que começou tudo entre todos os carros mantidos naquele espaço quase sagrado, nenhum chamava tanta atenção quanto o Rolls-Royce Corniche de 1985. Não era apenas o brilho da pintura turquesa, nem o interior em couro azul profundo que hipnotizava quem se aproximasse. Esse carro era simbólico. Escondido sob seu capô estava um motor V8 de 6,75 litros, capaz de gerar cerca de 200 cavalos de potência e atingir uma velocidade máxima de quase 200 km por hora. Mas a verdade é que Michael jamais se importou com velocidade. Pessoas próximas sempre descreviam o Corniche como seu carro silencioso, um refúgio móvel, um espaço onde ele podia simplesmente existir. A Rolls-Royce é famosa por não economizar em nada. Couro da mais alta qualidade, carpete espesso, madeira polida à mão. E naquele Corniche, tudo permanecia perfeito, como se o tempo não tivesse coragem de tocá-lo. No painel, um detalhe inesperado contava sua própria história. Uma fita cassete parcialmente ejetada, com o rótulo já desgastado, mas ainda legível. Off the Wall. A música pausada no meio era She's Out of My Life, uma das faixas mais emotivas de Michael. E isso transformava o carro em algo muito maior que um veículo. Era um diário sobre rodas, um local onde ele mergulhava na própria sensibilidade, talvez ouvindo gravações, refletindo sobre a vida ou revivendo lembranças profundamente pessoais. Registros históricos mostram que o Corniche foi registrado apenas alguns meses antes de Michael iniciar a Bad World Tour, quando sua carreira atingia novos níveis de reconhecimento global. Pessoas da equipe lembram de vê-lo, tarde da noite, sentado no banco do motorista, usando fones de ouvido e repetindo demos de músicas que estavam em desenvolvimento. Era um momento raro de solitude, longe da pressão incessante dos compromissos. De certa forma, o Corniche representava a fundação de um império privado. Não de fama ou propriedades grandiosas, mas de silêncio. Um espaço onde Michael conseguia respirar, recuperar-se e reencontrar sua essência. Dentro daquele automóvel, ele deixava de ser o rei do pop para ser simplesmente Michael. Era seu casulo, seu ponto de equilíbrio, sua pausa no meio do caos. Número 6. Símbolos de uma identidade em mudança. À medida que avançavam pela garagem imensa e silenciosa, a mudança não estava apenas nos modelos dos carros, mas no que eles representavam. Ali, os veículos deixavam de ser simples meios de transporte e se transformavam em símbolos vivos da trajetória pública e pessoal de Michael Jackson, uma linha do tempo construída em aço, couro e histórias ocultas. Entre os modelos mais marcantes estavam um Mercedes-Benz 500 SEL de 1985, surpreendentemente bem preservado. Seu design elegante permanecia praticamente intacto, e as portas ainda exibiam lacres amarelos, sinal de que o carro havia ficado parado por muitos anos sem qualquer uso. Mas esse Mercedes não era apenas um carro de luxo. Ele trazia janelas blindadas de fábrica e um isolamento acústico considerado avançado para a época. Era, essencialmente, um pequeno forte sobre rodas, feito para proteger, silenciar o mundo exterior e oferecer ao ocupante uma invisibilidade quase total. Durante os períodos mais turbulentos da vida de Michael, quando processos legais e manchetes controversas dominavam a mídia, esse Mercedes era seu escudo móvel. Pessoas próximas afirmavam que, dentro dele, Michael encontrava uma espécie de anonimato temporário. Era um casulo
onde ninguém podia ver seu rosto, interpretar suas expressões ou invadir seus pensamentos. Um veículo de fuga emocional. Mais adiante, sob a iluminação suave da garagem, brilhava discretamente uma limusine Rolls-Royce Silver Spur II, famosa por sua sofisticação silenciosa. Não era um carro usado para ostentar, e isso fazia dele ainda mais significativo. Seu teto solar retrátil permitia que Michael observasse o céu quando desejava inspiração, enquanto o interior trazia um teto com fibras óticas que simulavam um céu estrelado, criando um ambiente de paz quase celestial. Alto-falantes ocultos garantiam que apenas quem estivesse lá dentro pudesse ouvir conversas ou músicas privadas. A limusine não gritava riqueza. Ela sussurrava humildade, responsabilidade e generosidade. Exatamente a imagem que Michael buscava construir durante seus anos mais dedicados ao trabalho filantrópico. Mas nada naquela garagem chamava tanta atenção quanto o misterioso Phantom 6. Raríssimo, envolto por uma pintura preta fosca impecável, ele evocava mistério. Seu interior em couro creme era tão luxuoso quanto discreto, mas o detalhe que realmente impressionava era sua ausência total de janelas traseiras. No lugar delas, telas internas de alta definição foram instaladas, transformando a parte de trás do veículo em um espaço privado, completamente isolado do mundo. Não era um carro para ser visto, era um carro para observar sem ser observado. Um veículo construído para alguém que, aos poucos, se afastava de tudo e buscava apenas paz, controle e invisibilidade. Ao observá-los como um conjunto, era possível perceber um arco narrativo claro. Dos dias luminosos de fama ascendente, passando pelas fases de proteção e batalha, até chegar ao retraimento quase completo. Aqueles carros não eram apenas máquinas, eram armaduras emocionais, peças que revelavam a jornada de um artista tentando sobreviver ao peso imenso de ser Michael Jackson. Número 7. A van que não deveria estar ali, entre limusines luxuosas e carros customizados até o último detalhe, algo que ninguém esperava surgiu no canto mais sombrio da garagem. Uma van Ford Econoline E150 do ano de 1993. À primeira vista, ela parecia totalmente comum. A pintura bege era simples, sem brilho, sem adornos, sem nada que chamasse a atenção. Um veículo quase invisível, completamente destoante do restante da coleção. Mas, como quase tudo que envolvia Michael Jackson, as aparências enganam. Assim que a porta lateral foi deslizada, a incoerência se aprofundou. O interior era o oposto completo da simplicidade externa. As paredes eram revestidas com um veludo azul profundo, absorvendo luz e som de maneira quase teatral. Os bancos de couro eram confortáveis, reclináveis e claramente feitos sob medida. Cada assento possuía seu próprio monitor, cuidadosamente embutido, permitindo que passageiros assistissem ao que quisessem sem incomodar uns aos outros. No centro da van, um detalhe inesperado transformava o ambiente. Um Super Nintendo perfeitamente instalado, fixo, com fios discretos e uma caixa repleta de cartuchos originais, todos organizados e etiquetados. Era impossível não imaginar Michael, em meio ao caos da vida pública, escapando para ali e passando alguns minutos perdido em jogos que lembravam sua infância. No teto, um painel espelhado ampliava o espaço e criava um efeito quase surreal, fazendo o interior parecer um estúdio criativo portátil. Em vez de uma van comum, parecia uma pequena cápsula de imaginação, um local onde ideias podiam surgir durante viagens longas ou momentos de descanso. Numa das laterais, em um bolso quase escondido, encontraram algo ainda mais revelador. Um caderno bastante usado, com páginas cheias de rabiscos, esboços e ideias. Havia desenhos de palcos,
anotações sobre turnês nunca realizadas e até rascunhos delicados de um livro infantil que Michael começou a desenvolver, mas jamais terminou. Era como olhar diretamente para a mente do artista, sempre ativa, sempre sonhando, sempre criando mundos que iam além da música. Aquela van era mais do que um veículo. Era um tanque de imaginação móvel, um lugar onde Michael podia se refugiar, brincar, pensar e criar sem interrupções. Um pequeno universo protegido que permaneceu escondido por décadas. O mais curioso não era apenas sua presença ali, mas a história silenciosa que ela revelava sobre o homem por trás do mito. No final de tudo, restou uma reflexão que ecoou entre fãs, curiosos e historiadores. Se você descobrisse algo que Michael Jackson escondeu por um motivo, você manteria aquilo em segredo ou revelaria ao mundo? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!